Olá! Hoje estudaremos a simbiose. A simbiose pode ser definida como uma associação a longo prazo entre dois organismos de espécies diferentes, seja essa relação benéfica para os ambos indivíduos envolvidos ou não. O termo simbiose vem do grego, que é viver em conjunto. Pode ser usado para descrever vários graus de relação íntima entre organismos de diferentes espécies. Às vezes, é usado apenas nos casos em que ambos os organismos se beneficiam. Às vezes, é usado de forma mais geral para descrever todas as variedades de relacionamentos relativamente íntimas, ou seja, mesmo parasitismo, mas não predação. Alguns chegam até ponto de usá-lo para descrever a predação. Ele pode ser usado para descrever relacionamentos onde um organismo vive em ou em outro. Ou pode ser usado para descrever casos em que os organismos estão relacionados por comportamentos estereotipados mútuos. Em ambos os casos, a simbiose é muito mais comum no mundo vivo e muito mais importante do que é geralmente assumido. Quase todos os organismos têm muitos parasitas internos. Uma grande porcentagem de herbívoros apresenta microbiota de intestino mutualista, que os ajuda a digerir a matéria vegetal, o que é mais difícil de digerir do que a presa animal. Os recifes de corais são resultado de mutualismos entre organismos de corais e vários tipos de algas que vivem dentro deles. A maioria das plantas terrestres, e portanto pode-se dizer a própria existência de ecossistemas terrestres, depende de mutualismos entre as plantas, que captam o carbono do ar, e fungos micorríticos, que ajudam na extração de minerais do solo. Espera-se que a evolução de todos os eucariotas, plantas, animais, fungos, protistas, resulte de uma simbiose entre vários tipos de bactérias, que é a teoria endossimbiótica. No meio científico, ainda não há consenso sobre a definição correta do termo simbiose. Há várias definições vigentes e há um amplo debate sobre as vantagens e limites de cada definição. Segundo Pradel, o termo simbiose pode ser definido como qualquer interação a longo prazo entre indivíduos de diferentes espécies, sendo a associação evolutivamente benéfica para o hospedeiro e neutra ou benéfica para o simbionte. Para outros autores, a simbiose pode ser definida de maneira mais ampla, sendo então uma associação a longo prazo entre dois organismos de diferentes espécies, sendo essa a acepção mais aceita atualmente. Essa última definição difere da primeira de maneira crucial, ao desconsiderar os efeitos sobre o fitness dos envolvidos nessa associação, o que pode ser uma vantagem dada a dificuldade em determinar se certas interações mais voláteis, isto é, que transitam de um estado para o outro, podendo serem benéficas, neutras ou prejudiciais para um dos envolvidos. Todos os animais e plantas conhecidos estabelecem algum tipo de relação simbiótica. Geralmente, as interações mais comuns são associações simbióticas com micro-organismos, apesar destas não serem tão percebidas quanto os outros tipos de associações. Alguns casos clássicos que ajudam a compreender o conceito de simbiose são certos cnidários que alojam algas nos seus tentáculos. Estes animais distribuem-se próximo à superfície da água para que as algas possam usar a luz para efetuar a fotossíntese. Ao realizarem o processo, as algas produzem certos compostos orgânicos essenciais ao organismo hospedeiro, que são os protozoários e moluscos, que também fazem simbiose com as algas. As orquídeas e muitas outras espécies de hábito epifítico habitam locais ricos em matéria orgânica, mais pobre em sais minerais. No entanto, as suas raízes, que frequentemente apresentam um tecido esponjoso, o velame, abrigam fungos do tipo micorriza, que atacam a matéria orgânica do substrato e a decompõem na forma de sais minerais, que podem ser assim assimilados pelos vegetais. Em contrapartida, as plantas realizam a fotossíntese e sintetizam moléculas orgânicas como carboidratos e aminoácidos, essenciais à sobrevivência dos fungos. As mitocôndrias vivem no interior das células eucarióticas, produzindo energia na forma de ATP, numa estreita relação simbiótica. Essa relação é tão forte que a célula e a mitocôndria não conseguem viver separados. Acredita-se que as mitocôndrias eram organismos que viviam isolados no exterior das células e que foram incorporadas por algumas células, criando uma forte relação entre os dois organismos. A célula fornece alimento e um ambiente seguro para o desenvolvimento e a reprodução da mitocôndria, e esta se responsabiliza pelo fornecimento de energia da célula. Uma prova disso seria o fato de a mitocôndria ter material genético próprio, o DNA mitocondrial. Outro exemplo são fungos e algas, numa relação mútua de proteção ao alimento, caracterizando os líquens. O peixe palhaço comum, o
Amphiprion ocellaris em sua casa de anêmona do mar, que é o Heteractis magnifica. Tanto o peixe quanto a anêmona se beneficiam desse relacionamento, um caso de simbiose mutualista. As interações entre o hospedeiro e a microbiota simbionte podem contribuir para a especiação, gerando as condições necessárias para a ocorrência desse processo através de isolamento reprodutivo. Um caso bem estudado de como isso pode ocorrer é o controle da reprodução em insetos exercido por bactérias simbiontes. A teoria do hologenoma dá base para o entendimento desse tipo de especiação. Em vespas do gênero Nasonia, há evidências de que a microbiota presente no trato digestivo atuou fortemente no isolamento reprodutivo e especiação de 3 espécies relacionadas, gerando letalidade da prole híbrida entre N. vitripens e as outras 2 espécies, N. girauti e N. longicornis. A associação entre hospedeiros e simbiontes confere variação, seja por estar presente ou seja por apresentar um genoma com características particulares, sendo essa variação passível de seleção, o que remete à teoria do hologenoma e o conceito de holobionte. Simbiontes ajudam a gerar órgãos e manter interações espécie específica com os seus hospedeiros. Isso ocorre em plantas e animais. O surgimento de novos órgãos podem ser de importância vital no processo de adaptação de uma espécie a uma nova espécie. Curta, comente e compartilhe o vídeo. Se inscreva no canal. Beijos e até mais!